Olá, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. A maior alegria estar de volta, né? Uma semana depois. Deixo aí o meu abraço a cada um de vocês, suas famílias. E agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez termos o privilégio de estarmos falando sobre a palavra do Senhor. A palavra que nos edifica, a palavra que nos dá a direção. E é isso que nos anima na caminhada, né? Que Deus possa falar ao vosso coração essa noite, mais uma vez, edificando a sua vida, a sua família, porque isso é dever de todos nós cristãos, né? De caminharmos guiados, orientados pela palavra de Deus. Eu estou um pouco afônico, porque o tempo está mudando, né? E isso é assim mesmo. Mas eu espero que a palavra possa falar ao seu coração mais uma vez, nesse momento. E certamente, ou possivelmente, você está aí com sua família reunida para ouvir. Ouça, guarde no seu coração, aprenda, sejam edificados. Amém? Quero lembrar os irmãos que na semana que vem, no próximo domingo, estaremos fazendo a Santa Ceia. Vai ser à distância do mesmo jeito. Mas se você quiser fazer conosco no mesmo dia, prepare aí o seu material, agradeça a Deus, ore, para que o Senhor nos dê oportunidades, que nós possamos fazer juntos, né? Mais uma vez a Santa Ceia do Senhor. É uma ordenança e que nós precisamos fazer. Amém? Eu gostaria de que os irmãos lessem aí no grupo a mensagem que eu tenho mandado e as mensagens, né, com relação à volta da igreja, o nosso local lá de reunião, as situações do aluguel. Gostaria que vocês opinassem, falassem conosco, né? Eu não posso decidir sozinho, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor, e a igreja do Senhor existe. Enquanto não se forma um concílio, somos nós que temos que opinar. Eu preciso então da sua fala, da tua palavra aí, da tua sugestão, para que possamos resolver com praticidade, com eficiência, aquilo que é concernente à obra de Deus, ao reino do Senhor. Nós somos servidores do Senhor, né? Pesa sobre nós a responsabilidade, todos nós, a responsabilidade de fazermos e fazermos melhor, né? Acertadamente. Às vezes a gente erra, mas Deus vai nos ajudando, né? Até cair no ponto do padrão do Senhor. Amém? Conto com a colaboração de todos os irmãos aí, em nome do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra essa noite aqui para nós, que está aí no livro de Romanos. Abra a sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, aí a partir do verso, deixa eu confirmar aqui, do verso 15 ao verso 25, diz assim a palavra de Deus para nós essa noite. Amém? Do 15, Romanos 7, aliás, capítulo 7, do verso 15 ao verso 25. Nós vamos ver essa noite aqui a importância de nós nos reconhecermos como filhos de Deus, mas também como pecadores. Porque uma grande maioria aí só reconhece filho de Deus, mas vivem na soberba. Não pode ser assim. Então eu quero que você entenda comigo essa noite a palavra aqui. A palavra de Deus através do apóstolo Paulo vai nos abrir a visão. Eu espero, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar mais uma vez, né? E eu quero que você entenda a importância de nós nos reconhecermos, sim, como filhos de Deus. Se é que nós entregamos verdadeiramente a nossa vida a Deus através de Cristo Jesus, e não deixarmos também de reconhecermos a nós mesmos como pecadores, porque nós somos pecadores, não tem jeito. O que não pode é prevalecer, permanecer no erro, no pecado. Mas quando reconhecermos assim, muitas coisas vão mudar em nossa vida. Então eu peço aí que você abra sua Bíblia aí. Já falei, Romanos capítulo 7, do verso 15 ao 25, diz assim para mim e para você a palavra de Deus essa noite. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim,
isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que maravilha de palavra que o apóstolo Paulo nos deixa essa noite, né? Um alerta tremendo aí. E aqui ele, se você entendeu direitinho aí, se você percebeu a leitura, Paulo ele se reconhece como alguém que briga pela santidade, mas reconhecendo acima de tudo que é um pecador. E que essa carne minha e sua, ela sempre tende, como nós já vimos a palavra de Deus tantas vezes, ela tende a afastar. A tendência do ser humano é fugir da presença de Deus. E aí, quando nós vemos essa fuga, esse afastamento nosso da presença de Deus, nós temos que concordar que é a nossa carne trabalhando contra o Espírito Santo de Deus. É um afastar do Senhor. É uma força que a carne tem. Jesus, no momento da oração dele, antes de ser preso, ele chamou alguns discípulos para orar com ele no monte, né? E disse, fique orando aqui que eu vou ali e volto rápido. Vou orar também. E ele, por 3 vezes, ele voltou e encontrou aqueles homens dormindo. E ele faz um alerta muito interessante. Olha, ficai atentos. A carne, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes o Senhor nos alerta sobre essa fraqueza da carne, né? A gente, na caminhada da vida, a gente vai percebendo que a maioria das pessoas com quem a gente convive, né, no nosso relacionamento, não precisa ser cristão, na forma de entregar a vida para Cristo, mas o mundo, de um modo geral, com exceção aí dos ateus, que não acreditam em Deus, o restante, todo mundo se diz crente em Deus, crente em Cristo Jesus, vivem uma vida, entretanto, deliberadamente, conforme a vontade da carne. Elas não se preocupam que Deus tem um padrão dele. Essas pessoas não se preocupam com isso. Mas ainda estão do lado de lá, né? Como se diz, não vieram para esse arraiar santo do Senhor através de Cristo. São dignos, como todos nós somos, de misericórdia, mas eles ainda estão com essa dificuldade, não entenderam. Agora, o mais grave são pessoas da igreja, somos nós, eu e você, que criamos em nós mesmos uma jactância, uma arrogância de achar que nós somos alguém mais importante do que os nossos irmãos, né? Porque às vezes fez um curso de teologia, porque às vezes recebeu o título de pastor, de presbítero, recebeu realmente, às vezes Deus entregou, mas Deus entregou e cada vez que o Senhor entrega, Jesus já falou, aquele a quem mais será dado, será cobrado. Cada vez que nós recebemos de Deus uma missão, isso é uma responsabilidade a mais, isso não é motivo de nenhum de nós sentirmos orgulhosos, né, acima da média dos outros. Não. Jesus fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Significa que a gente tem que se humilhar, nos colocarmos na condição de pecador, não como comodismo, eu sou pecador mesmo, fazer o quê? Não, eu peco, mas eu não quero pecar. Você viu Paulo falando aqui, eu luto para fazer o bem, mas eu não consigo. Isso é uma briga que há entre a carne e o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos o tempo inteiro fugir, não de Deus, mas dessa carnalidade que nos afasta da presença de Deus. Né? Paulo então vem nos clareando coisas maravilhosas, ele faz esse contraste, né, de querer servir a Deus,
mas ao mesmo tempo algo nos puxa e não deixa fazer o que é bom. O que é isso? É o espírito maligno? Ah, não é não. É a carne, obras da carne. Paulo está falando aqui exatamente dessa briga que a Bíblia nos fala, nós vamos ver logo à frente aqui. Essa briga aqui em Gálatas, né? 5, Gálatas 5, do verso 16 ao 17, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Esse desejo desordenado da nossa carne, a vontade de fazer as coisas. Então ele está dizendo aqui, Gálatas 5, 16 e 17, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita. Essa palavra milita vem de uma raiz, uma palavra de batalha, um militarismo, é como se fosse um confronto militar. Ela milita, ela batalha, a carne batalha contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, são diferentes. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a orientação também de Paulo aqui escrevendo a igreja de Gálatas, né, da Galáxia, dizendo essa orientação para nós lutarmos para vivermos em espírito. Isso é maravilhoso quando você consegue de alguma forma entender esse projeto de Deus, porque se analisarmos que nós vivemos guiados pelo Espírito Santo de Deus, precisamos entender que o Espírito de Deus, ele não mistura com o pecado. Ele não anda no meio do lixo. A nossa concupiscência, o nosso desejo, a Bíblia já nos ensinou, nós falamos aqui na pregação passada, essas coisas, o adultério, o homicídio, o roubo, esse monte de coisa errada brota do coração nosso. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que o Espírito de Deus está aqui no nosso coração. Mas como? Como que esse Espírito de Deus ele habita no meio do lixo, no meio do pecado, no meio de coisas ruins, coisas negras, a falta de perdão, falta de misericórdia, falta de entendimento, Isso tudo atrapalha, porque há essa briga ferrenha entre a carne e o Espírito. É nisso que Paulo vem falar essa noite para nós, e nós precisamos acordar. Tem crente demais aí achando que está acima da média, e não precisa ser líder, não precisa ter, igual eu falei no início aqui, cursos daquilo, receber o ministério daquilo. Não, tem gente simples que senta no banco da igreja que ele se julga muito importante. Ele menospreza o que teoricamente, falando menor, mas o mais simples, o que chega com a roupinha pobre, o que não sabe nem falar. Pessoas que sentem diferentes, sentem melhores, mais capazes do que os outros. Se há alguma capacidade em mim e em você, isso não é próprio meu e seu, não. Foi o próprio Deus que nos deu, foi o Espírito, é o Espírito dele que nos guia, nos ensina. É o Espírito de Deus que nos leva a fazer a coisa certa por reino de Deus, dentro do padrão do Senhor. Deus tem o padrão dele. O padrão de Deus é a Escritura, é o que ele falou, que deixou escrito. Os decretos dele, a lei dele. E a gente às vezes vive uma vida, nós até pregamos, nós até falamos, abrimos nosso coração, falamos que nós seguimos a palavra de Deus, que nós somos cristãos, que nós somos evangélicos, mas quando chega na hora de viver e vivenciar a situação que Deus percebe em nós, que o nosso próximo também percebe em nós algo diferente, que seja o próprio Espírito de Deus, aí nós não conseguimos manifestar porque ficamos alheios. O nosso coração às vezes soberbo, a nossa vaidade com as coisas. Eu me irrito às vezes, sinceramente eu não fico com ira, mas eu fico chateado quando eu vejo muitos de nossos irmãos e irmãs que para ir a um culto precisa se empetecar todo. Que lá gente, pelo amor de Deus, não é isso. Não estou dizendo que você tem que ser entregue também ao desleixo, não é isso. São dois extremos. Um é você se cuidar dentro do padrão de Deus com humildade, saber que você tem um pouquinho mais do que os outros. Você tem que ter misericórdia dos outros, porque os outros não tiveram, não tem. Você tem que dividir com eles sabedoria, na oração, estar junto, todo mundo. Os irmãos estão pedindo aí para a gente orar junto, aí tem alguém pedindo aí. Eu não posso invadir o lar de ninguém. Nós estamos vendo a situação aí,
Os ajuntamentos estão perigosos agora, não tem como discutir sobre isso. Mas, inclusive eu faço parte desse grupo de risco, né, que está susceptível a essa contaminação. Tem que ter cuidado, tem as crianças, tem os velhos, tem as doenças crônicas, que é o meu caso, né, bronquite crônica, que é perigoso. Então mas tem alguém pedindo para fazer orações. Eu vou fazer oração. Marca aí que nós vamos com todo cuidado, um distante do outro lá, para não encostar, para não ficar muito perto, usar a máscara, passar o álcool lá na mão, ter todo cuidado. E Deus nos abençoa, mas a gente precisa ter humildade nessa hora, estar junto nesse sentido, né? Então nesses ditos dos últimos tempos principalmente, né, a gente pega algumas informações, algumas palavras que até nos edificam também, se a gente levar pelo lado que a gente quer melhor a cada dia, né? A gente quer ser melhor na condição de servir melhor a Deus a cada dia, servir a Deus e a sociedade, e nós servimos a Deus prestando serviço à sociedade, aos nossos irmãos, ao nosso próximo, né? Mas há um dito popular, um jargão popular que diz o seguinte: as maiores lutas, né, eu até notei aqui, as primeiras e as maiores lutas travadas, elas começam dentro de nós. E aí fica difícil de você encarar, por exemplo, uma renúncia, né, uma humilhação. Você já passou por humilhação? As renúncias da sua vaidade, que você se olha no espelho e acha mais bonito que os outros, a soberba que tem dentro do seu coração, que você não peca, que você não erra, isso é soberba. Você é pecador igualzinho os outros. E quando alguém percebe e que vai falar, não aceita pecado, porque a santidade está acima de tudo. Isso por si só que você praticar isso já é uma afronta contra Deus, né? Quando você pega o Evangelho, a primeira carta de João, capítulo 1, né, a partir do verso 6, né, vai falando ali que se nós não amarmos nossos irmãos, se nós não estivermos na luz como Ele está na luz, e estivermos em trevas, nós não amamos nossos irmãos, né? E se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos e fazemos Deus de mentiroso. Então perceba que a gente precisa ter humildade para entender as coisas, né? Essa guerra que começa primeiro, e essa é a mais travada, é a mais cruel, começa em nós. Enquanto eu não entendo, eu não tenho esse auto-reconhecimento de ser um filho de Deus, mas que eu sou carente, porque eu sou um pecador. Não que eu quero pecar todo dia, nem que eu estou feliz com o pecado, mas eu tenho que entender que a guerra aqui da carne contra o espírito me leva a pecar de vez em quando. E eu preciso voltar imediatamente para o perdão, conversar com o Senhor, pedir a Deus misericórdia. É isso que nós temos que fazer. Eu não sei como tem sido os seus dias. Você talvez não revelou para ninguém, a Bíblia pede para a gente compartilhar, mas compartilhar com quem, não é? A gente não confia nos irmãos. A gente percebe que se você falar algo com o irmão aqui, além da igreja, fora da igreja, extramuro de igreja, todo mundo vai ficar sabendo. Porque são pessoas, a maioria delas, que lamentavelmente, né, é triste a gente falar isso, eu peço perdão a Deus por estar falando, mas é uma verdade. São pessoas que a gente não pode confiar. Então a gente fica guardando essas coisas também em nós, e isso vai encrostando, vai criando, nos agigantando como monstros improdutivos e pecadores contumazes diante de Deus. Não pode ser assim a nossa vida, né? Nós precisamos entender esse reconhecimento, saber quem é Deus, saber quem somos nós, saber que nós somos sim pecadores, que carecemos o tempo inteiro da graça de Deus. Eu quero então colocar alguns pontos aqui para nós nessa importância do auto-reconhecimento como filhos de Deus e também como pecadores. Primeiro passo é conhecer mais a Deus, conhecer mais o caráter de Deus, a retidão de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus. Quando eu me reconheço, primeiro reconhecendo Deus com essa autonomia de Criador, de Senhor sobre todo o universo, isso agora me leva a um local interessante, porque eu vou perceber a minha insignificância e ao mesmo tempo a importância da minha alma para Deus, mas eu estou falando da minha carnalidade,
a minha insignificância quando eu vejo essas maravilhas, desses atributos de Deus. Então, a importância de primeiro conhecer a Deus é que me leva a reconhecer que eu também sou um pecador. Quando eu vejo a santidade de Deus, não posso comparar a santidade minha, eu não tenho santidade, eu não tenho nada. Eu luto para isso, é que nós devemos ter reconhecimento disso. É lutar dia e noite para a gente vencer as batalhas, né? E ser visto por Deus como homens e mulheres que estamos trabalhando, estamos vivendo com humildade, estamos tentando dia a dia nessa luta, essa briga contra a carne aqui, ó. Essa guerra da carne, essa que nós vemos aqui em Gálatas, né? Essa militância, essa briga de um contra o outro. Precisamos ter cuidado com isso, porque de repente nós esquecemos de quem somos. Tem crente por aí que diz o tempo inteiro: eu sou de Deus, já entreguei minha vida e acabou. Não tem mais nada para fazer, não. E a santidade, onde que fica? A Bíblia diz que sem santidade nenhum de nós verá a face do Senhor. Tem crente aí que não vive a santidade, vive a vida desregrada que quer, não se auto-reconhece como pecador, pratica erros, pratica os pecados, mas, como se diz, não dá o braço a torcer, mantém firme na soberba cruel do coração, de dizer que não comete pecado. Isso é terrível, isso é pecaminoso, isso é pernicioso diante do nosso Senhor. Eu, sinceramente, principalmente nessa madrugada, Deus me pôs de joelho para orar primeiro por mim, pelas minhas maldades, mas também por vocês. Porque eu vejo na face de algumas pessoas o deboche, o sarcasmo, né, que fala? Pessoas que têm esse deboche estampado na face, de se autodeclarar não pecador. Isso é terrível, para com isso. Você é igualzinho aos outros, você não é diferente de ninguém. Você erra e tem que se humilhar diante de Deus, diante de seus irmãos, pedir perdão, sim, você está errado. Quando você pratica, você tem consciência, eu tenho consciência, você também tem, dos seus erros, dos seus pecados, às vezes até em prejuízo dos outros, porque você adoece os outros. Você está pensando que o seu pecado é só seu, que não transfere responsabilidade para os outros. Deus não considera assim. Se você considera assim, já é outro pecado que você está se sentindo muito grande, muito conhecedor. Não pode ser assim. O seu pecado contamina os outros, a sua culpa prejudica os outros. Lá em Josué, quando um rapaz, um jovenzinho chamado, esqueci até o nome dele aqui agora, Acã, né? Acã, vai lá, o povo de Israel vai para uma batalha, e esse rapaz rouba lá ouro, ele sozinho roubou parte de ouro e uma capa babilônica, escondeu e trouxe para a barraca dele, abriu um buraco e escondeu lá dentro. Engraçado que Deus, ele diz: olha, há pecado no meio do povo de Israel. Por isso vocês perderam a batalha. E eles perderam a batalha, o povo da cidade colocou eles para correr. Um único pecou e colocou os outros todos em prejuízo. O pecado meu, como congregação, como igreja, como filho de Deus, prejudica você. É por isso que eu tenho que reconhecer e pedir perdão a Deus o tempo inteiro. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Mas eu tenho falado sempre aqui também que pecado, quando você se reconhece pecador e vai para o arrependimento, né, você tem que ter um arrependimento sincero com Deus. Você não tem que ir lá por medo de inferno pedir perdão a Deus. Você tem que mudar o seu caráter. Deus tem que reconhecer em você uma nova criatura em Cristo Jesus. É assim que se faz, é assim que se percebe as coisas. Então o primeiro passo aí, a primeira importância, né, de nos auto-reconhecermos como pecadores, o primeiro passo é conhecer Deus. Se você não conhece o caráter de Deus, os atributos santos de Deus, como é que você vai se perceber diante de Deus? De repente você está se igualando a Deus, porque você se acha tão santo, tão maravilhoso, tão conhecedor das Escrituras, tão importante, que, como diz lá o Stephen, né, o mais famoso físico do mundo que faleceu em 2018, que a ciência não precisa de Deus. Isso é soberba. Não pode ser assim, né? Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui, em Isaías 59, verso 1 e 2, para você entender o que Deus está nos falando. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Arrependimento, voltar para Deus, eu preciso reconhecer isso aqui. Deus, Ele está sempre disposto a nos ajudar, a fazer a obra, a nos abençoar, a nos salvar, a ouvir os nossos lamentos, as nossas dores, as nossas orações. O nosso relacionamento com o nosso Pai, Ele está pronto para nos receber. Mas o que Ele está falando aqui? As nossas iniquidades e os nossos pecados separam. Joga por terra o relacionamento com o nosso Senhor. E aí, diz aqui que, além da separação, eu sempre falei na igreja, comparando aquele fio preto lá da luz, né? Que você corta ele ali, ele inteiro passa energia, mas quando você corta e coloca aquela fita isolante, não passa mais nada. Ou seja, entrou algo no meio, e no caso nosso, o que é? A relação com Deus. Entrou o pecado. O pecado separa, afasta a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com o nosso Senhor. E aí eu preciso, o primeiro passo agora é voltar e pedir ao Senhor perdão, arrepender. Só que eu estava falando aqui, arrependimento não é remorso. Não é igual remorso. Remorso você sente uma leve emoção aí agora, por algo, até chora e até pede perdão aí, mas amanhã está praticando do mesmo jeito. Amanhã volta o vício, o ciclo vicioso do pecado. Isso nunca foi arrependimento. Arrependimento é mudança de direção, é conversão. Você está indo aqui achando que está certo, se reconhecer o pecador, muda de direção enquanto é tempo. Você não sabe quando o Senhor vai tomar o teu fôlego de vida e acabar com os seus dias aqui na terra. Preste atenção nisso. Segundo, aliás, ainda aqui, né, em me reconhecer como pecador, né? Eu falei aqui no primeiro passo de conhecer a Deus, é a partir do momento que a gente conhece a Deus, ter esses cuidados, né? Até como falar com Deus. Aqui em Eclesiastes capítulo 5:2 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Você já vê como é que tem gente arrogante que chega diante de Deus? Só tem um detalhe, aqui quando fala para você não se precipitar com a boca, nem apressar com o coração, não está falando para você ter medo de falar com Deus, não é isso. Quando você pega aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, eu coloquei aqui do 19 a 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, nesse primeiro passo de conhecer a Deus, ter cuidado até para falar com Deus, isso é humildade. Tenha cuidado. Tem gente por aí que conversa com Deus como se estivesse conversando com um bêbado. É que você não lembra de mim. Um filho atrevido conversando com o pai. Ô Deus, cadê você? Jeito rude, atrevido. Meu irmão, cuidado. Deus não aceita esse tipo de coisa, não. Se humilhe diante do Senhor, seja prudente para falar com Deus. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso e ali fica claro como o Senhor aceita uma oração. Com humildade, reconhecendo a grandiosidade de Deus, se humilhando diante do Senhor, pedindo perdão, assumindo a responsabilidade de perdoar os outros, que muitas vezes a gente pede, tem um ditado que diz: só quer venha a nós, mas o vosso reino neca. É sempre assim, não é? Então, nesse primeiro ponto aí, esse primeiro passo de conhecer a Deus, isso nos leva a arrepender dos nossos pecados, não tem jeito. O segundo passo que nós falamos foi esse, de, ao me reconhecer pecador, você deu o primeiro passo, conheceu Deus, entendeu o Senhor, entendeu a palavra de Deus,
o Espírito discerniu, você se viu como um pecador, arrepender, procurou Deus, né? E aí veio o próximo passo. Ao me reconhecer como pecador, preciso te dar o próximo passo, que é o arrependimento. Foi o que nós acabamos de falar aqui, né? Que eu até antecipei aqui. Tem pessoas que se reconhecem pecadores, mas não querem mudança. É os famosos pecados de estimação. Tem coisas que não pode afastar, né? Até por vaidade, né? As roupas que veste, os trajes que usa, as maquiagens que usa para mostrar para os outros. Mostrar para quem? Não estou dizendo, volto a repetir, que ninguém tem que ficar no desleixo, não é isso. Eu quero que você me entenda. Mas eu estou falando quando saímos de um extremo para o outro. Não é isso que satisfaz a Deus. Não é roupa que vai te engrandecer diante de Deus. Não é maquiagem que vai te engrandecer diante de Deus. Não é posição na igreja que vai te engrandecer diante de Deus. É a simplicidade do teu coração de se reconhecer como pecador, entender Deus como Senhor, Criador dos céus e da terra, né? O único Senhor sobre todo o universo. Entender Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, mas entender você também como um pecador cruel diante de Deus. Quando isso tudo acontece, o que você tem que fazer? Volta, corre, peça perdão a Deus. Abandone tudo isso que nós falamos aqui, essa insensatez da nossa alma de querer transgredir pela nossa vaidade, pela nossa ignorância, a nossa cegueira, a nossa falta de seriedade na caminhada, a nossa falta de santidade com as coisas de Deus, o trato sagrado com as coisas de Deus. Precisamos reconhecer isso. E aí tem a palavra de Deus que vai nos animando, e Deus, né? Eu falei aqui do pecado que separa, mas olha o que diz também a palavra do Senhor aqui. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Se você pegar o discurso de João, de todos os discípulos apóstolos, né, a ênfase maior para a mudança é o arrependimento. Esse foi o discurso de Jesus assim que ele voltou do deserto lá, e João foi preso, aquele negócio todo. Jesus começa o discurso dele chamando ao arrependimento. Olha o que diz a palavra de Deus ainda aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38, e também capítulo 3, do 19 ao 20. O 2,38 diz o seguinte, 2,38, naqueles 3.000 batizados que teve em Jerusalém após o derramamento do Espírito de Deus, as pessoas sensibilizam e perguntam a Pedro: e agora que, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, esse é o 37, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ainda aqui, no livro de Atos, agora capítulo 3, do verso 19 e 20, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigérios, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. O discurso a palavra é arrependimento, não é remorso, como eu falei aqui. Você tem que ter uma postura sincera com Deus, de buscar a transformação da sua vida, e que seja para sempre. Eu, por exemplo, abandonei a bebida, e quantos convites eu tive depois para voltar a beber? Eu pus no meu coração, bebida e cigarro também. Pus no meu coração de seguir a Cristo e nunca mais colocar esse negócio na minha boca. E nunca mais eu coloquei. Ah, pastor, você está falando que é proibido beber? Eu não falei que é proibido beber, não falei. A Bíblia diz que o Senhor não aceita beberrões. Se você tomar um cálice de vinho, aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, lá ele fala: toma um pouquinho de vinho para melhorar aí essa enfermidade no seu estômago.
Então, o puro vinho, sem esse excesso de álcool absurdo que tem por aí, ele faz até bem uma dosezinha, a medicina ensina isso. Mas eu conheço o meu ponto fraco. Eu disse para o Senhor que eu não queria mais, eu preciso ter palavra. Isso é arrepender-se de coisas erradas que foram feitas, através da bebida, inclusive. E entender que eu, como ser humano, sou um pecador e sou fraco, eu não posso brincar com o pecado. Quando a Bíblia nos fala lá no livro de Juízes a respeito de Sansão, ele ficou brincando com o pecado. E quem lê lá vai saber a miséria que terminou a vida daquele homem, que foi o único ser humano na face da terra, com o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, de ter uma força excomunal para matar 1000 pessoas de uma vez, derrubar muralhas, fazer coisas absurdas pelo poder do Espírito de Deus. Mas jogou tudo fora porque brincou com o pecado. Então, o meu conselho essa noite, nesses 2 pontos que nós já vimos aqui, não brinque. Reconheça-se como pecador, volte para Deus, pare agora o que você está fazendo de errado. Tem gente soberba que acha que não está fazendo nada de errado, que não está pecando. Isso é soberba, isso já é pecado. Você é pecador, aceita isso. E o seu pecado fere os outros, mata os outros. Entenda isso também, muda a sua direção, seja uma pessoa sincera diante de Deus. E para encerrar nessa noite, esse visual nosso aí nessa noite, da importância do auto-reconhecimento como filhos de Deus, mas também como pecadores, é que nós, quando reconhecemos pecadores, nós percebemos que nós não somos melhores do que nossos irmãos. Nós não somos melhores, estamos no mesmo barco, portanto, eu, você, nossos irmãos, todos, estamos susceptíveis, somos capazes de cometer qualquer coisa, qualquer hora, se não buscarmos a sensatez através do Espírito Santo de Deus, porque é essa briga da carne aí contra o Espírito. Nós não podemos deixar a carne vencer. A carne nos leva para a morte, entenda isso. A Bíblia nos diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e 12. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e 12. Deixa eu pegar aqui rapidão. Olha o que diz aqui a palavra de Deus para nós. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Primeiro está falando aqui do povo de Israel. Paulo está falando aqui de 5 pecados graves: pecado de cobiça, idolatria, imoralidade, colocar o Senhor à prova e murmuração. Está falando do povo que cometeu e a maioria ficou prostrada no deserto por pecar contra Deus. Ele está falando aqui para nós ficarmos atentos, que o que foi escrito ficou para advertência minha e sua. Então aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não tem ninguém que não possa cair, não. Você não é tão forte que você vai brincar com o pecado e você vai resistir e falar: eu brinco e saio e não pego. Você vai cair. Deus até permite isso acontecer de vez em quando com alguns, para que eles vejam e acabem com a soberba definitivamente deles. E eles percebam que eles são fracos. A carne é fraca. Isso é o cumprimento da Escritura. E aqui é interessante que fala que ele tudo sobrevive. Não veio sobre eles tentação que não fossem humanas. E diz que Deus é fiel, Ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, porque quando chegar junto com a tentação, Ele nos proverá de livramento, de sorte que nós possamos suportar. Mas qual a tentação que está falando aqui? Aqui está falando claramente das tentações que chegarão até você, ou seja, virão de lá para cá. Agora o pior é essa tentação que sai daqui para lá. Tem hora que parece que a palavra de Deus é contraditória, mas não é. Deus é tão amoroso e um Pai tão, sabe, falta palavras para explicar esse amor de Deus, tão amoroso, tão cuidadoso conosco, que Ele respeita a sua decisão e a minha. Ele não aceita, mas Ele não vai interferir quando você se esmaga e pecar, não. Ele não vai interferir, você vai pecar.
Ele falou com Caim lá atrás, né? Lá no início do livro de Gênesis, né? O pecado todo dia, bate a porta, mas cabe a ti dominá-lo. Quando você se propõe a pecar, não é Deus que vai entrar na sua frente e não deixar, você vai pecar, infelizmente vai. A tentação que está falando aqui que Deus vai nos prover é de tentações que estão chegando de fora para dentro. Sensualidade, ganância, usura, soberba, vaidade. Essas porcarias, esses troços que vão chegando de lá para cá para nos matar, Deus nos dá saída. É aí que nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Porque o Espírito de Deus vai nos clarear, vai acender aquela lâmpadazinha lá dentro de você, você lembra? Cuidado, o que você está querendo fazer aí é pecado, você vai morrer. E aí às vezes nós não entendemos, né? Vamos pela nossa ignorância, insensatez, praticar coisas que vai ser contra a vontade de Deus. Eu clamo então essa noite para que o Espírito de Deus possa te clarear como filho de Deus, mas não deixe fugir da sua mente, do seu coração, a certeza de que tu és pecador também, é maldoso, é ruim, é você, meu irmão, é você, minha irmã, sou eu, pastor. Somos tudo farinha do mesmo saco, não adianta querer sair fora, não. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Lembrando mais uma vez que domingo que vem, se Deus permitir, vamos fazer a Santa Ceia. Eu conto com você para nós praticarmos junto essa maravilha que o Senhor Jesus nos ordenou, esse sacramento maravilhoso, porque é uma ordenança, é um dever e é prazeroso fazer. Amém? Eu queria que você orasse comigo agora para que nós recebêssemos do Senhor sempre essa graça, essa bênção e nos livrasse de todo o mal que nos campeia, né? Nos permeia em nossa volta, nos atrapalha, principalmente os pecados em nós mesmos. Amém? Pai, obrigado por essa noite, por esse momento que o Senhor nos deu. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão aí ouvindo e que ainda ouvirão esse vídeo. Outras pessoas também que ouvirem, que sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Eu peço dos altos céus que a graça do Deus Pai, a paz do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus, do doce Espírito de Deus, sejam constantes, sejam abundantes em nossa vida, nos abençoando, nos direcionando na caminhada. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa lhe dar uma semana de bênção que começa hoje, uma noite abençoada com sua família. Continue orando, continue pedindo aí pelos nossos irmãos que estão com necessidades, várias necessidades, né? E que o Senhor nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo encontro.